Atenção, aposentados e pensionistas! Uma informação extremamente relevante acaba de surgir no julgamento da revisão da vida toda, e ela pode impactar diretamente milhares de segurados do INSS em todo o país. A Defensoria Pública da União apresentou uma manifestação formal em defesa dos aposentados no âmbito da ADI 2111, processo que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pretendem utilizar para interferir no direito já reconhecido no tema 1102 da repercussão geral. Antes de avançar, é fundamental esclarecer um ponto importante. Defensoria Pública da União não se confunde com a Advocacia Geral da União, AGU. São instituições completamente diferentes, com papéis opostos nesse debate. A Defensoria Pública da União é uma instituição essencial à justiça, voltada à proteção dos direitos humanos e à assistência jurídica integral e gratuita dos cidadãos mais vulneráveis, como idosos, pessoas hipossuficientes e aqueles que não têm condições financeiras de contratar um advogado particular. É um trabalho de enorme relevância social, que merece reconhecimento e, inclusive, mais investimento público para ampliar seu alcance. Já a Advocacia Geral da União, como o próprio nome indica, representa os interesses da União e de suas autarquias, incluindo o INSS, além de defender juridicamente o Presidente da República, o Congresso Nacional e demais órgãos federais. Nas ações previdenciárias, quando o segurado processa o INSS, quem atua contra ele é a Procuradoria Federal, vinculada à AGU. Inclusive, quando esses processos chegam ao STJ ou ao STF, a representação passa a ser feita diretamente pela Advocacia Geral da União. Essa distinção é importante para que você saiba que existe sim uma instituição pública lutando ao lado dos aposentados nesse momento tão delicado. Pois bem, na ADI 2111, a Defensoria Pública da União apresentou uma manifestação extremamente técnica e objetiva, informando que não pretende discutir questões processuais, mas sim enfrentar diretamente o mérito da modulação de efeitos da decisão. Vale lembrar que a ADI 2111 segue com pedido de vista válido do ministro Dias Toffoli, ou seja, o julgamento ainda não foi encerrado. Paralelamente, no tema 1102, existe também a manifestação da doutora Gisele Kravchichin, além da expectativa pela publicação do acórdão, o que permitirá a apresentação de eventuais recursos e a análise definitiva pelo ministro Alexandre de Moraes, que até o momento ainda não apreciou a manifestação favorável aos aposentados. A Defensoria Pública da União sustenta que a decisão adotada na ADI, ao afirmar que a regra de transição de julho de 1994 seria obrigatória, representou uma mudança jurisprudencial significativa, súbita e inesperada, e isso é extremamente grave. Para quem não está familiarizado com o termo, mudança jurisprudencial significa uma alteração no entendimento consolidado dos tribunais. O STF, como guardião da Constituição, quando decide uma matéria com repercussão geral ou em ADI, impõe esse entendimento a todo o judiciário. Assim, muitos juízes de primeira instância, mesmo concordando com a revisão da vida toda, ficam impedidos de decidir favoravelmente por conta desse cenário. A Defensoria destaca que essa decisão da ADI 2111 foi proferida depois de o tema já ter sido julgado pelo STJ, no tema 999 dos recursos repetitivos, com validade nacional, e pelo próprio STF, no tema 1102, também com repercussão geral. Ambos os tribunais reconheceram de forma clara o direito do segurado optar pela regra mais favorável no cálculo do benefício. E aqui cabe um esclarecimento importante. Nem toda decisão do STF é automaticamente vinculante. Somente decisões com repercussão geral ou em controle concentrado, como a ADI, obrigam todos os juízes a segui-las.
No caso da revisão da vida toda, o STF já havia decidido favoravelmente aos aposentados, com efeito vinculante. O que causa estranheza, e a Defensoria deixa isso muito claro, é o fato de um processo antigo, adormecido há mais de 20 anos, como a ADI 2111, ser agora utilizado para desconstituir uma decisão recente e favorável, publicada há menos de um ano. Se a ADI 2111 realmente tivesse esse alcance, ela deveria ter sido aplicada lá atrás, antes mesmo de o tema 1102 chegar ao STF, o que não ocorreu. Além disso, a própria Defensoria explica que o objeto original da ADI 2111 não era a revisão da vida toda, mas sim discussões envolvendo salário-família, salário-maternidade e fator previdenciário, dentro do contexto mais amplo da Lei 9.876 de 1999. Ainda assim, no julgamento, houve um avanço indevido sobre a chamada opção pela regra mais favorável, tema que já havia sido decidido recentemente. E isso, segundo a DPU, desfez na prática o julgamento da revisão da vida toda, de forma abrupta e surpreendente. Mesmo que se admita a constitucionalidade da regra de julho de 1994, isso não impede a coexistência das duas regras, a anterior e a posterior, ambas constitucionais, ambas previstas na mesma lei. Declarar uma constitucional não elimina automaticamente a outra. A Defensoria também resgata precedentes do STF, como votos do ministro Teori Albino Zavascki, nos quais se reconhece que, em situações excepcionais, é possível restringir a aplicação de um dispositivo legal para preservar direitos e respeitar princípios fundamentais, como o princípio contributivo. E aqui está o ponto central. Quem contribui tem o direito de receber essas contribuições refletidas no cálculo do benefício. O INSS tem o direito de arrecadar, mas também tem o dever de pagar corretamente. Diante disso, a Defensoria Pública da União conclui que, se essa decisão da ADI for mantida, ela representa, sim, uma mudança jurisprudencial súbita e inesperada, o que autoriza e exige a modulação de efeitos. Mas a DPU vai além. Ela afirma que não basta garantir apenas a irrepetibilidade dos valores recebidos, a dispensa de devolução ao INSS ou a exclusão de honorários e custas. Essa modulação é insuficiente. O pedido é claro e direto. Preservar o direito de opção pela regra mais favorável para todas as ações ajuizadas até 21 de março de 2024. A Defensoria Pública da União coloca o dedo na ferida e deixa isso registrado. Após o recesso, o STF terá que enfrentar essa questão. E mais, a DPU afirma que pagar os aposentados não agrava o déficit da Previdência sem base legal. Ninguém está querendo quebrar o sistema previdenciário ou o país. Pelo contrário, os aposentados sempre sustentaram e continuam sustentando este país. O aposentado de hoje é o trabalhador de ontem. É quem ajudou a construir o Brasil e muitas vezes ainda hoje ajuda filhos, netos e toda a família, mesmo com benefícios cada vez mais apertados. Esse dinheiro pertence ao aposentado. Ele tem o direito de usá-lo como quiser, para ajudar a família, viajar, reformar a casa, realizar sonhos ou simplesmente viver com dignidade. Por fim, a Defensoria Pública da União requer o provimento dos embargos apresentados pela CNTM, fortalecendo a tese em favor dos segurados. Agora resta saber como os ministros do STF irão se posicionar diante dessa manifestação tão técnica e contundente. Meus parabéns à Defensoria Pública da União pelo trabalho sério e comprometido com a justiça social. Seguimos acompanhando cada passo. Continue ligado para as próximas atualizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.